noite, pessoal. Vamos ficar de pé? É uma alegria a gente voltar a fazer os nossos cultos no domingo, né? E vou estar orando para a gente iniciar e que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, amém? Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor é tão bom, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nós estamos podendo voltar, Senhor, aos domingos, Senhor, para cultuar o Senhor, Pai, mesmo com limitações, Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor, o Senhor será entronizado e adorado nessa noite, Senhor. Senhor, que essas músicas, Senhor, essas canções, Senhor, essas palavras, Senhor, que nós vamos falar essa noite, Senhor, que sejam palavras, Senhor, do nosso coração e que possam ir direto ao seu coração, Senhor, e que sejam verdades cantadas, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. Nas palmas. E tu és minha rocha, minha fortaleza, e tu és minha vida, minha esperança. Rocha, minha fortaleza, e tu és minha vida, minha esperança, o meu Salvador, meu Rei e Senhor. Conquistador, meu Deus e amor. Jesus, Jesus, eu te louvarei. Jesus, Jesus, eu te adorarei. Jesus, Jesus, eu te louvarei. Jesus, Jesus, eu te adorarei. Tu és minha rocha, minha fortaleza, tu és minha vida, minha esperança, meu Salvador, o meu Salvador, meu Rei e Senhor, o conquistador, meu Deus e amor, meu Salvador, o meu Salvador, meu Rei e Senhor. Meu Deus e amor,
adorarei. Jesus, Jesus, eu te louvarei. Jesus, Jesus, eu te adorarei. E eu te louvarei, eu te adorarei, e eu te louvarei, eu te adorarei. Glória a Deus. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transporta os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. Eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero
lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. És o amor, és o amor que enche. És que transporta os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. E eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. E és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. E és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. E te dou tudo que sou. E te dou tudo que sou. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. E nesse momento, Pai, que Senhor, nós vamos trazer as nossas ofertas e vamos cantar novamente, Senhor, esse refrão, Senhor, que a gente sempre lembre, Pai, que todo mantimento, Senhor, que é trazido a essa casa, Senhor, é para a Tua obra, Senhor, é para o crescimento do Teu Evangelho, Senhor, e para que a gente possa, Senhor, também estar ajudando, Senhor, as famílias da nossa igreja e também outras famílias, Senhor. Então, nesse momento que a gente vai continuar cantando esse refrão, se você puder sair do seu lugar e levar a sua oferta até o ofertório lá atrás. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que essas ofertas sejam, e esses dízimos, Senhor, sejam abençoados, Senhor. Que possamos, Senhor, através, Senhor, da nossa igreja, Pai, alcançar, Senhor, as almas, Senhor, que estão perdidas, Senhor, nesse mundo, Pai. E és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. E és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. E te dou tudo que sou.
glórias a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pessoal, a gente vai cantar uma música nova hoje. Eu achei que seria muito legal trazer uma música nova no primeiro domingo, depois de tantos domingos. E eu vou ensinar o refrão para vocês. Ele é bem facinho, ele é assim, ó. Deus Todo-Poderoso, cantamos Teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos Teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Facinho, né? Vamos tentar uma vez, então? Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, cantamos Teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos Teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Beleza? Agora é pra valer, tá? Todo mundo já pegou até pau aí, ó. Posso ver todas as coisas, Jesus, do Teu grande amor. Podem passar bilhões de anos e eu Te darei meu louvor, e eu Te darei meu louvor. Deus Todo-Poderoso, cantamos Teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos Teu amor glorioso. Mais que as estrelas, oh, não há nada igual. A criação clama Teu nome, vivemos pra Te adorar. Outro não há, ninguém tão grande. Pra sempre Tu reinarás, pra sempre Tu reinarás. Deus Todo-Poderoso, cantamos Teu amor glorioso.
brilhas mais que as estrelas. Oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas. Oh, não há nada igual. Te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas. Oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Brilhas mais que as estrelas. Oh, não há nada igual. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a Calvary Curitiba. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas. Para quem me conhece, também. E hoje, dia 8 de novembro, a gente não comemora, né, mas lembra e é falado sobre o Orphan Sunday. O Orphan Sunday é um evento onde um domingo no ano, em mais de 70 países e nos 5 continentes do mundo inteiro, a igreja se reúne para orar e se conscientizar sobre os órfãos e crianças em estado de vulnerabilidade. A palavra é difícil e muita gente não sabe o que são crianças em estado de vulnerabilidade, né? As crianças em estado de vulnerabilidade são crianças que, por diversos motivos, seja drogas, seja violência por parte dos pais, seja por N motivos, né, foram destituídas da família e se encontram em organizações vinculadas ao governo ou não, ou particulares, mas não estão dentro do ambiente familiar, né? E essas crianças sofrem e não podem desfrutar da sua família, né? E o órfão são crianças que, por N motivos, acabaram perdendo seus pais e também encontram-se nessa situação. Porém, não necessariamente essas crianças que estão dentro da instituição estão disponíveis para adoção, em função de N motivos, principalmente porque a Constituição brasileira e do mundo prioriza para que a criança continue dentro do ambiente familiar, seja um tio, uma avó e tal, e todo esse processo é muito demorado, né? E por que nós devemos orar por essas crianças, né? Em Salmo 68, 5,
diz que Deus se denomina o Pai dos órfãos. Em Romanos 8,15, a Bíblia fala que nós fomos adotados pelo sacrifício de Jesus na cruz. E em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se o Senhor nos amou primeiro, se Ele nos adotou, por que não amar, orar e cuidar dessas crianças? E não como uma maneira caridosa, mas como um mandamento, como na Bíblia, né? Eu queria mostrar para vocês agora um vídeo que vai ilustrar bem o que a gente vai comentar aqui. Imagine a river. It's no ordinary river. The river is full of young lives. Lives like mine. And mine. And mine. But how did we get here? I had a family, and when my dad got sick, my mom had to make some hard decisions. She went to a different village to work, and I went to the orphanage with my brother. Could someone have helped my mother keep us at home? My father was using drugs and drinking a lot. I ran away and ended up finding other kids on the street. Could a safe family have helped? My mother had me when she was really young. She doesn't know how to be my mom. I'm often left alone. Could someone teach my mom? Now we remain caught in the river's flow. Estimates show there are between 2 and 8 million children like me caught in the river of institutional care. Violence and abuse have pulled hundreds of millions more into the river. But further downstream, a frightful waterfall rumbles. Without help, we may drown. You start throwing life preservers out one by one, trying to get us to safety. People are trying hard to rescue us from the river in different ways. I hear the grown-ups use a word called intervention. It means kids get out of the river, and I'm happy when that happens. But I've also seen kids go around a bend and we don't know where they end up. They couldn't be reached in time. I hear another word from adults, prevention. It means finding ways to keep us from falling in the river. Someone's gotta try. Lots of people can come to help. It seems the more we work together, the faster they'll get us out of the river, and we'll keep other kids from falling in too. I think it's possible because I already see it happening. By working together, In collaboration, we will see. Churches engaged families strong, and children thriving. We will see. We will see We will see a world without orphans. O WWO é uma instituição mundial, uma organização mundial, né, onde eles se dividem pelo mundo, e esse vídeo foi criado por eles, onde um mundo sem órfãos, né? Hoje no mundo são mais de 150 milhões de crianças em estado de vulnerabilidade. Mas no mundo também existem mais de 2 bilhões de cristãos. Hoje, se 7% dos cristãos cuidassem dessas crianças, nós zeraríamos a orfandade no mundo. Mas eu tenho certeza que Deus não chama toda a família para adotar e para levar essas crianças para casa. A maneira que nós podemos ajudá-las são com ações adotivas. No ano passado a gente falou e explicou várias ações adotivas aqui. E agora eu só vou comentar. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pode explicar cada uma delas. Mas são 5 delas. A primeira é apadrinhamento. A segunda, a família acolhedora. 3, adotar uma família que adota. E o quarto é o ajuda no pós-adoção. Hoje nós somos, eu e minha esposa, nós ajudamos numa ONG, nós vimos essa necessidade, que muitas famílias no pós-adoção têm imensas dificuldades com a carga que essas crianças vêm, com dificuldades neurológicas, fisiológicas, e enfim. E ajudar, cuidar dessas crianças é importantíssimo. E a quinta e principal é orar. Né? Isso a gente não precisa de nada, como cristãos, nós devemos fazer isso. E eu queria chamar o Giuseppe. Dentro dessas ações adotivas, nós criamos o projeto Save, que foi um projeto que Deus colocou no coração dele, e hoje
a gente tem uma iniciativa legal e tem trabalhado bem, e o Giuseppe vai falar um pouquinho, dar um testemunho do que está acontecendo. Vou arrumar aqui. Eu não consigo não dar risada, né? É um negócio engraçado. Então, pessoal, até me emociona um pouco falando. Eu vou pegar aqui só para não perder o fio da meada. A gente, na verdade, foi nesse culto 1 ano atrás. O Senhor falou comigo assim, e na verdade a gente até tinha conversado com algumas pessoas, né, com relação à adoção e tudo mais. E eu e minha esposa, a gente tem 2 filhos, né? O Vicente, para todos conhecem ele, e agora o Antônio está na barriga, e a gente ficou pensando, né, como que a gente podia se engajar com isso, né? Algo muito novo, muito recente. Naquela mesma época, o Senhor tinha tocado no meu coração da gente iniciar uma reunião, um culto de oração, e a gente começou, a gente elaborou tipo um projetinho, né, como que a gente podia começar e tudo mais, e a gente, no começo desse ano, se não me engano, em fevereiro ou março, a gente começou, e teve a pandemia, e eu me lembro que, né, quem participa aqui das reuniões na quinta-feira, lembra que praticamente todas as vezes a gente orava, né, Senhor, como que nós podemos ser os seus pés e as suas mãos na nossa comunidade? Senhor, como que nós podemos? E essa pergunta ficou martelando na minha cabeça várias vezes, e eu fiquei pensando, como que a gente pode ser os pés e as mãos de Jesus sem criar algo mirabolante, né? Algo, sei lá, né? Ter alguma ideia do zero. Vamos tentar aproveitar algo que a nossa igreja já está pelo menos um pouquinho engajada, né? Então, assim, eu pensei na vida do Paulo e da Kátia, né? A maioria de vocês conhece a história deles. Pensei no Orphan Sunday também do ano passado. E nisso a gente criou, né? A gente tem o nosso Ministério de Misericórdia, mas ele nunca foi voltado para uma área em específico, né? E fiquei pensando, orando, e falei, Senhor, como é difícil, né, criar alguma coisa, então melhor que o Senhor crie, a gente só executa só, né? Eu acho que é um pouco mais fácil daí. E o Senhor colocou no meu coração esse projeto que se chama Projeto Save. Para quem não conhece, depois a gente pode mandar mais informação, mas eu acho que a maioria de vocês conhece, e ele é um acrônimo de servir, amar, voluntariado e evangelismo. E como que a gente poderia servir, né? Nisso eu lembrei do Lucas, da Pri, a gente se reuniu lá em julho, e para resumir, né, vocês sabem que a gente tem feito 2 vezes por mês arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, e a gente tem apadrinhado, né, adotado 4 famílias através da ONG, indicadas, né, através da ONG que o Lucas e a Pri servem, e a gente também tem apadrinhado uma fundação, uma casa-lar, né, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade, chamada Fundação Iniciativa. E só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 3 meses a gente arrecadou aproximadamente 1.500 itens, só na nossa igreja, e com algumas doações externas também. Tem roupa, agora no Dia das Crianças nós demos brinquedos. Então, assim, foi algo que a gente nunca tinha feito, ou se tinha feito, não tinha feito de maneira tão organizada nos últimos anos, mas o Senhor parece que direcionou a gente para isso, e realmente é um milagre a gente falar que a gente tem conseguido, né, eu falo brincando aqui, a gente tinha quase 40, 50 quilos de arroz aqui embaixo, e a gente deu para as famílias, deu para a fundação e sobrou ainda, sobrou para esse mês, e a gente está arrecadando ainda esse mês e o mês de dezembro. Então eu quero convidar você, que tem trazido também, mas às vezes não está muito envolvido e não sabe como, tentar se envolver, conhecer um pouco. Semana passada a gente recebeu todas as famílias aqui na nossa igreja, uma delas até participou do culto, então foi algo muito legal. As crianças estavam aqui, e são pessoas que precisam ser amadas como nós, né? E elas têm se sentido amadas, e a gente tem conseguido criar um vínculo, né? Um relacionamento com elas, e eu creio que a gente tem mostrado o amor de Jesus nas nossas ações, no nosso falar. Eu quero convidar vocês a continuar contribuindo.
Nesse mês de novembro agora a gente vai ter uma arrecadação um pouco maior, a nossa meta é um pouquinho maior do que nos últimos meses, porque a gente quer fazer uma cesta maior nesse mês para poder no mês de dezembro fazer uma cesta de Natal específica com produtos natalinos, vamos falar assim. Mas eu creio, né, e acredito que quando o Senhor me deu 2 versículos quando eu estava montando, escrevendo, né? O primeiro é Tiago 1:27, que fala: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. E Salmos 82:3, fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. E eu acredito que a gente está começando a se envolver com relação a isso. A minha ideia, algo que Deus tem colocado no meu coração, é que esse projeto pode crescer de maneira que a gente possa alcançar muito mais coisas para o reino do Senhor e para a glória dele. E é isso, pessoal, servir, amar, voluntariado e evangelismo, né? Não tem, eu sempre falo isso, eu tento deixar bem claro, não existe justiça social ou, né, adoção ou qualquer outro tipo de atitude sem o Evangelho. O Evangelho é o principal e a gente precisa mostrar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e um dia a gente vai estar com Ele, amém? Então é isso, eu quero agradecer ao Lucas, né, agradecer por esse momento aqui. Pessoal, a gente está aberto depois, se de repente você tem alguma dúvida, para algum questionamento, né, você pode mandar um WhatsApp ou a gente pode conversar, amém? Você puxa isso aqui, por favor. Puxa esse pra cá. Pra cá, José. Pra cá, pra usar. Tirar isso aqui, né? E agora? Caramba. E agora começa o drama. Então, te amo, ó Deus. Quando acaba a luz, né? A gente sempre canta essa música. I love you, Lord. Não acabou a luz, tô brincando. Seja bem-vindo mais uma vez à Calvary Curitiba. Hoje é um dia muito especial para a gente. Eu não vou cansar de dizer isso. É tão interessante ver o pouquinho que nós conversamos no intervalo, antes do culto, com cada pessoa que a gente conversou. E ser lembrado de que esse ano realmente é um ano muito difícil na vida de muita gente. Então é uma alegria poder, depois, acho que de 7 meses, né? Poder voltar a se reunir no domingo. E para mim é bem emocionante, porque foi através da pandemia que Deus atraiu meu coração para Calvary Curitiba. Então tem muita coisa boa saindo desses dias difíceis. Eu lembro como se fosse hoje, eu já falei isso para vocês. Quando bateu a pandemia, eu falei para Lilian: agora a gente pode estar conectado com o pessoal de Curitiba, agora a gente pode participar dos cultos, a gente pode participar da reunião de oração. Então, glória a Deus por isso. Então, é algo meio que agridoce, mas eu acho que é mais doce do que amargo, tá? Eu acho que é um dia bem especial, um dia feliz para a gente. Mesmo a gente não sabendo lidar ainda com muitas coisas, e as nossas reações ainda são estranhas, vão ser por um bom tempo ainda, mas está ok, segura aí um pouquinho, pouco a pouco as coisas vão melhorar e tomar o seu lugar. Então, também hoje é o Orphan Sunday. Esses eventos sempre são especiais porque é um dia específico qual a gente pode lembrar de coisas que são super importantes. Eu não lembro se eu falei isso para vocês uma vez,
Eu sei que na reunião de oração eu já falei algumas vezes. Tem coisa que nós esperamos que aconteça de forma natural. E tem muitos de nós que você pode sentar ou deitar que essas coisas nunca você vai ficar esperando por muito tempo. E elas não vão acontecer. Então eu tenho aconselhado muitos de vocês a usarem o seu caderninho, a usarem o seu celular e escrever. Eu aprendi com um amigo meu muito querido. E foi super estranho quando ele compartilhou, mas depois fez muito sentido. Ele falou assim, cara, até para ter tempo intencional com a minha esposa, agora a gente está marcando horário. Que diante da loucura da vida, cara, a gente deixa passar batida. Então, é um dia especial que a nossa igreja, junto com várias outras igrejas, pode separar tempo para lembrar do que é bíblico, do que está no coração do Evangelho, que é essa questão da orfandade e tudo relacionado acerca dessas coisas. Hoje é um dia um pouco diferente, então o nosso novo normal tem várias facetas. Então, dizer que as coisas estão atípicas está se tornando parte da nossa vida. Então, eu não vou ensinar em 1 Pedro como eu tenho ensinado as últimas semanas. Eu vou estar ensinando em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 13. A gente não tem aqui no Data Show por minha culpa. Nossa. Agora vai. Então, eu vou dar uma pausa no 1 Pedro e vou tentar, de alguma forma... Eu tenho entendido uma coisa, a gente tem... A Calvary Chapel, no geral, a gente tem esse coração de ir bem profundo na palavra de Deus, de forma indutiva, de forma sistemática. Isso é uma coisa gloriosa e nós vamos continuar nos dedicando dessa forma. Mas é importante também a gente dar tempo para coisas que são tão simples que até uma criança pode entender. Então, a gente tem situações que a gente não precisa de grego, a gente não precisa do hebraico, a gente precisa de um coração disposto e desejoso. Cadê meu ajudante? Estou zoando. Então isso é o que importa muitas vezes, porque às vezes nós podemos ter toda a informação necessária, mas o nosso coração está distante. Então, nessa noite, eu gostaria de olhar de forma bem simples, como uma reflexão de verdades que estão centradas no coração do Evangelho, acerca de quem nós somos e a nossa posição em Cristo. E eu gostaria de orar antes da gente começar. Depois o Lucas vai voltar aqui, depois a gente vai ter um tempo de oração um pouco diferente como foi feito no ano passado. Nós não vamos dividir em grupos, vamos cada um no seu lugar aí, mas a gente vai dedicar um tempo de oração em favor do próximo, em favor das famílias, em favor das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, pedimos para que o Senhor continue falando o nosso coração. Ministra, Senhor. Nós precisamos da Tua voz, Senhor. Nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos, Senhor, ter o nosso coração aberto para Ti, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 13. Você pode abrir na sua Bíblia, seu celular, ou o que seja, ou você pode simplesmente ouvir. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue,
o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu acho que diante desses textos, é quase que nós poderemos ler e reler algumas vezes, e ficar em silêncio, que a gente já teria bastante coisa para voltar para casa. O que me chama a atenção nesse texto não são as discussões inúteis acerca de predestinação e ser escolhido ou não. Não é isso que me chama a atenção nesse texto. O que me chama a atenção nesse texto é a simplicidade e a complexidade. É complexo esses temas, não estou dizendo que não é, mas a simplicidade do coração do que Paulo propõe para os cristãos aqui. Então, eu não vou a fundo como eu iria e começar parte a parte e falar cada coisa, mas eu queria chamar a nossa atenção. Na verdade, eu coloquei 10 pontos nesses 11 versículos. São praticamente quase, poderia ter um ponto para cada versículo. Então, mas diante desses 10 pontos, o qual eu vou citar, isso, só para a gente ter em mente e poder ponderar um pouco em relação a isso, mas eu gostaria que você olhasse como lição de casa, você voltasse nesse texto e você riscasse a sua Bíblia cada vez que você visse a palavra em Cristo, ou a palavra nele, e você vai ficar surpreso com quantas vezes você vai ver isso escrito nessa carta. Isso nos chama a atenção de alguma forma, de uma forma bem peculiar, porque essas bênçãos que fala aqui no versículo 3, que fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não algumas bênçãos, não com algum tipo de bênção, mas com todas, ela se encontra naqueles que estão em Cristo. Esse é um primeiro ponto importante para a gente. E muitas das coisas que Paulo coloca, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, muitas vezes, nós entramos nessas coisas, mas o ponto principal, na verdade, no coração do Evangelho, é se você está em Cristo ou se não está. Porque se você não está em Cristo, nenhuma dessas verdades aqui é para você. E eu vou falar sobre isso lá na frente. Espero poder dar oportunidade para alguém que esteja nos ouvindo que não está em Cristo. Mas vamos lá. É uma oportunidade para nós, como igreja, olharmos para o coração do Evangelho e ver quais são as coisas que fluem e transbordam através do Evangelho. Nós sabemos através das Escrituras, e foi citado aqui, que a verdadeira religião, o que é a verdadeira religião? O que é o coração do Evangelho? Quais são as coisas que vêm no pacote quando nós dizemos que nós somos cristãos? Nós devemos cuidar uns dos outros. A Bíblia nos manda cuidar dos nossos irmãos da fé, dos irmãos da nossa comunidade. Mas a Bíblia também nos manda cuidar dos órfãos, das viúvas, do pobre, do marginalizado, do vulnerável. E uma das coisas que eu tenho
pensado e orado bastante nesses dias é que muitas das vezes nós devemos olhar e ver o que o Senhor está fazendo. E quando nós olhamos e vemos o que o Senhor está fazendo, nós podemos nos unir a Ele e fazer a obra dEle. Muitas vezes nós queremos reinventar coisas quando Deus já está fazendo. E as pessoas estão me perguntando agora, qual vai ser a visão da igreja? Qual é a teologia? Você está alinhado com fulano, com Beltrano? E eu falo, Deus já está fazendo. A gente só vai se unir ao que Ele está fazendo. Tem coisas que vai parecer nova, mas tem muitas coisas que Deus já está fazendo. A gente está vendo o Save não é um projeto, uma obra de uma pessoa, ou duas, ou três. Não, é a obra de Deus sendo manifestada através do corpo de Cristo. Então, você e eu podemos fazer parte disso. Basta desejarmos, basta termos nosso coração aberto. E sabe de uma coisa interessante acerca das coisas que vêm com o Evangelho? É que às vezes nós queremos saber a vontade de Deus, nós queremos saber o que nós podemos fazer. E muitas vezes as coisas estão aqui, gente. As coisas estão aqui, as coisas estão acontecendo. Nós podemos ver, nós podemos tocar e nós podemos participar. Então você tem desejo de servir o Senhor? Você está em Cristo? Você tem essa responsabilidade? Faça algo. Se você não sabe qual é o chamado de Deus para a tua vida, aquele específico, aquele que é assim, faça algo. E você vai ver através desse algo, Deus trazendo clareza. Então é uma grande honra e uma grande responsabilidade para o corpo da Calvary Curitiba, ao nós ouvirmos essas coisas e nós lembrarmos que eu estou repetindo, e você vai me ouvir repetindo muitas vezes, que Deus, quando nós falamos que Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, nós usamos normalmente por não crente. Mas eu falo para vocês, Deus tem um propósito na tua vida, na tua vida, na tua vida, na vida de todo mundo aqui. Agora, como esse propósito ele vai ser efetuado, é outra pergunta. Agora, o que nós precisamos é estar com o nosso coração ligado no que Deus está fazendo. E, gente, se você começar a procurar e ver quais são essas necessidades e realidade desse mundo vulnerável, de crianças e adolescentes, essa questão da orfandade, eu espero que Deus quebre muito o seu coração. Uma das coisas, depois já de uma década servindo nas nações, uma das coisas que mexeu com o chamado de Deus na minha vida foi devido a uma circunstância com uma criança. Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu estava em Pattaya, na Tailândia. Pattaya é considerado a Sodoma e Gomorra da Ásia, onde você pode comprar uma criança, ou uma adolescente, ou uma moça, da mesma forma que você compra uma Coca-Cola e uma batata frita. Em alguns lugares vem até na nota. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava andando na rua e eu vi alguém muito parecido com o Marcos. O Marcos, ele tem essa mescla de brasileiro e europeu, com a coisa, ele é meio loirinho, mas ele tem o olhinho meio puxado, ele tem o cabelinho cacheado. E eu lembro de andando nessa rua, era uma rua onde só tinha bares e prostíbulos. E eu olhei meu filho. E desde então, aquele dia eu lembro que eu chorei a noite toda. E eu lembro de eu chegar em casa e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E desde então mudou, gente. Desde então eu dediquei minha vida em pró daqueles que sofrem exploração sexual, especialmente infantil. Mas voltando para o nosso texto, versículo 1 fala:
que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Se isso não é suficiente, eu não sei mais o que seria, gente, para que isso motivasse o nosso coração a se engajar na obra de Deus. Ponto número 2 fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O plano de Deus não é um plano aleatório, algo que Ele acordou tarde um dia e falou, tá bom, vou chamar o Cacá, tô meio grogue. Não. É antes da fundação do mundo. Deus tem propósito. Ponto número 3, ele fala que Ele nos destinou para ser santos e irrepreensíveis. Separados. Toda vez que a gente lembra da palavra santo, tem uma conotação, nós temos esse background católico, e nós temos muitas vezes dificuldade de entender isso, mas se você lembrar da palavra santo, separado. Uma música bem antiga que falava, Kadosh quer dizer santo, Kadosh quer dizer separado. Para quem é mais velho aí lembra da banda. O Lucas está dando risada lá atrás. Se entregou. Ponto número 4. Ele nos trouxe para a sua família. Ele nos adotou. Nós lembramos de João, capítulo 1, versículo 12, que fala assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criação de Deus. E essa é uma afirmação que hoje em dia traz muita polêmica, mas é a verdade bíblica. Todo mundo é criado por Deus, sim. Mas diante desses textos, não são todos que fazem parte desses benefícios e dessas bênçãos que nós vemos aqui nesse texto. Romanos 8, versículo 14 a 16 fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Gálatas 4, versículo de 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual vocês clamam, Abba, Pai. Isso é glorioso, gente. Essa é uma honra, é um privilégio e é algo sobrenatural, o qual nós podemos parar e pensar e ser gratos por fazer parte dessa família. E o quanto nós podemos retribuir diante dessas coisas. Eu sigo adiante, ele fala assim, eu os redimi, ponto número 5. Número 6, eu os perdoei. Vejam, gente, todas essas coisas. Eu derramei graça sobre vocês, com entendimento. Não de forma aleatória, não de forma do nada. Não, com propósito, de acordo com a sua boa vontade. Ponto número 8, ele fala assim, eu fiz de vocês herdeiros, escolhidos, predestinados. Você pode gastar tempo na sua vida discutindo esses pontos. Mas se você estiver em Cristo, se você foi resgatado, se você foi redimido, se você foi adotado, aonde que eu quero gastar tempo? Como eu quero gastar esse tempo? Ele fala assim, que eu selei com o meu Espírito.
Nós somos selados com o Espírito Santo, a marca de Deus impressa nos nossos corações, que habita dentro de nós. E o ponto número 10, ele fala: eu garanti a sua eternidade. Aqueles que estão em Cristo. Que ele fala aqui no final: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Quem são aqueles que pertencem a Deus? Quem são aqueles que são selados com o Espírito? Quem são aqueles que têm a garantia dessa herança? Aqueles que ouviram e que creram e que estão em Cristo. Que coisa gloriosa é isso para a gente. Se nós estamos em Cristo hoje à noite, pessoal, nós temos todas essas bênçãos e benefícios. E isso deve gerar uma coisa no nosso coração. Como eu falei de manhã, no Salmo 67, quando o salmista fala que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e que o seu rosto possa resplandecer sobre nós. Para quê? Para que eu possa ser o abençoado. Por todo lado sou abençoado, e aí eu posso cantar, eu posso dizer que Deus me deu isso, que Deus me deu aquilo, que olha como eu era antes e olha como eu sou agora, olha, eu sou o bichão. Não. É para que a gente possa ter esse senso de realidade, que a bênção de Deus, ela deve fluir e transbordar das nossas vidas. Então, uma aplicação. Se nós somos adotados, se nós somos colocados na família de Deus, nós devemos se envolver na causa do vulnerável. Nós devemos se envolver na causa do órfão. Nós devemos se envolver em ser igreja que faz diferença na comunidade, na nossa cidade e nas nações. Amém? Nós vamos orar daqui a pouco, o Lucas vai vir aqui, a gente vai orar, e eu oro para que Deus conquiste o nosso coração. E que eu oro para que não seja difícil para que Ele conquiste o nosso coração. Eu oro para que a gente seja tão saturado de Jesus Cristo, e aí a gente possa ter o sim, antes mesmo de ser perguntado. Que incrível seria se o povo de Deus, os filhos de Deus, que aqueles que estão em Cristo, tivessem um sim no coração antes de ser perguntado. Tivesse disposto a abrir mão de coisas para a glória de Deus. Tivesse disposto a abrir mão de coisas que nem são tão importantes assim, em prol da glória e da honra do louvor de Deus, através da servitude e servindo aqueles que precisam. Eu lembro de uma vez orar e falar: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não sabia o que acontecia depois disso. Mas sabe de uma coisa, gente? Não há nada que possa se comparar com a gloriosa riquezas em Cristo Jesus. Não há nada nesse mundo que possa nos fazer querer trocar coisas ruins diante de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida e dado para a gente. De forma bem tola, um amigo meu diz assim: ninguém, se eu jogar uma nota de R$1 lá fora e o trânsito estiver passando a milhão, os carros passando, ninguém vai se matar por causa de uma nota de R$1.
Agora joga uma nota de 100. Qual é o ponto dele? O ponto dele, cara, que por causa de 100 reais pessoas se sacrificam. Por causa de 100 reais. Imagina Cristo, que é vastamente superior a qualquer outra coisa, o qual pessoas deram a sua vida e morreram como mártires. Essa é uma das coisas tão incríveis do Evangelho. Pessoas deram a sua vida de tal forma, crendo nessa realidade do Evangelho, que é suficiente para dar a sua vida. Pessoas hoje no Oriente Médio estão perdendo a sua vida por causa de Cristo. No final da história, nós estamos indo para o céu. Mas eu só oro para que enquanto esse dia não chegue, que a gente possa estar vivendo em Cristo, como filho adotado, como pessoas que foram redimidas e resgatadas, pessoas que são herdeiras, pessoas que são salvas. Então, para aqueles que não estão em Cristo, de forma bem curta eu quero dizer isso, está disponível para você. Jesus, ele morreu de braços estendidos e ele viveu e ele vive com seus braços estendidos abertos para receber todo aquele que acredita na verdade da sua palavra e que reconhece a necessidade de ter um Salvador. E você pode olhar para esses versículos e falar assim, eu queria ter isso. Eu queria estar aqui. Eu queria ter uma família em Deus. Eu queria ter certeza de quando eu morresse eu iria para o céu. Está disponível para você. Está tão próximo, que você precisa reconhecer. É uma loucura essa questão. Diante desse texto de quando Deus escolhe, que Deus predestina, mas é necessário que a gente reconheça a nossa realidade para que Deus possa fazer algo na nossa vida. Ele é um Deus, ele é um Pai muito bondoso e muito amoroso. E Ele sabe nos tocar, Ele sabe... Ele não chega chutando, abrindo a porta. Ele bate. E talvez Ele está batendo na porta hoje. E a minha oração é para que você possa abrir. E que você possa entrar para essa família. Que você possa usufruir desses benefícios que a gente viu. De ter essas bênçãos. E para nós que estamos em Cristo, que possamos refletir mais uma vez na realidade do mundo. Nós temos a tendência de perder senso de realidade. A realidade do mundo lá fora, gente, é que mais que a metade desse mundo, uma boa parte desse mundo, é um mundo pobre. E que passa dificuldade. Que possamos dedicar nossas vidas para o louvor da glória de Deus. E eu oro para que Deus, o nosso Pai, possa encontrar na nossa vida esse desejo de falar assim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me chamar para fazer. Eu vou cuidar de tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mão para cuidar. Senhor, de forma individual e como igreja, Senhor, eu quero dedicar a minha vida, Senhor, a fazer a Tua vontade, a olhar e orar e se envolver com a causa do pobre, das crianças, dos adolescentes, das pessoas em situações de vulnerabilidade. Nós Te pedimos, Senhor, ache em nós pessoas fiéis e dispostas a dizer sim. Que nós podemos ser lembrados, Senhor, quando uns dos discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, a gente abriu mão de tudo, e agora? E o Senhor, Ele encoraja com palavras tão doces, que aqueles que largaram suas famílias, os seus bens, as suas coisas, vão receber muito mais do que qualquer dinheiro, qualquer bem material que a gente possa ter.
Nos ajuda, Senhor. Nós estamos em Cristo. Nós somos novas criaturas em Ti, Senhor. E nós queremos Te obedecer, Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai. Amém.